por aqui, né? Eu não consegui postar vídeo nos 2 últimos dias, mas estou aqui para atualizar vocês sobre as informações do Timão. Vamos começar. Final de semana teve jogo treino contra a Portuguesa, 2-0, gol de bicicleta do Adson, também o Yuri Alberto marcando. O que vale a gente sabe, né? Em jogos oficiais, mas tomara que tenha ajudado aí o Yuri a tirar essa zica. Ele deve ser titular contra o Santos na quarta-feira, juntamente do Roger Guedes e tudo mais. Mas antes dessa projeção para o jogo contra o Santos, eu queria falar com você sobre alguns testes que o Luxemburgo promoveu e até explicar o porquê ele fez determinadas situações. O que chegou até a gente foi, por exemplo, que ele testou o Fábio Santos de zagueiro, isso numa reta final já do treinamento, né, do jogo treino, Fábio Santos de zagueiro, e aí com isso o Christian Barletta, que é um ponta, jogando na lateral esquerda. Ele também testou o Giuliano de primeiro volante, o Giuliano que teve um bom momento com o Fernando Lázaro como segundo volante, mas nunca jogou como primeiro volante, foi um teste que o Luxemburgo fez, e o Giovani, atacante, que joga mais pelo lado, como centroavante. Esse talvez seja até um pouco menos, digamos, espantoso. Os outros chamam a atenção. Mas primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o Corinthians não tinha alguns defensores nessa atividade, por exemplo, com o Bruno Mendes e o Balbuena, que já nem mais faz parte dos planos, defendendo suas seleções. O Bruno com a Uruguaia, Balbuena com a Paraguaia. E o Murilo, afastado aí por um problema médico e tal, não conseguiu desenvolver, então, diante da dificuldade, o Fábio Santos acabou sendo testado por ali. Ele já jogou como zagueiro, especialmente numa linha de 3, sob comando do Vitor Pereira, não acho nenhum absurdo. O Christian Barletta de lateral realmente é uma situação que chama atenção. Por quê? Porque ele sequer joga com o Luxemburgo como atacante e ele não me parece ter essa capacidade, mas enfim, eu acho que também você muitas vezes testa na necessidade e outras por uma alternativa de jogo que não necessariamente significa que você vai utilizar aquele jogador como uma ideia inicial. Pode ser que daqui a pouco ele tenha uma característica que o Luxemburgo tenha detectado como interessante para fazer uma lateral em determinadas circunstâncias de cada partida. Então, não significa que ele vá ser lateral agora. Então, muita calma nessa hora. Um teste que, vamos combinar, né? Muitos jogadores hoje acabam mudando de posição, função nos treinamentos, até para o treinador entender quem que eu tenho à disposição. Na ausência de um ou de outro, eu posso contar com qual jogador. Então, isso tá dentro da normalidade. E o Giuliano, cara, não sei qual foi o intuito do Luxemburgo ao testar o Giuliano por ali, mas daqui a pouco pode funcionar. Um jogador que o Paulinho, por exemplo, estava atuando e bem ali. Não quero comparar jogadores, nem história, nem característica, tá? Mas daqui a pouco jogando numa faixa mais restrita, o Giuliano, pela qualidade técnica que tem, pode dar uma resposta melhor do que a do Rony, por exemplo, porque ele tem mais qualidade. É mais pronto, mais experiente, consegue fazer uma saída de bola mais qualificada. Pode funcionar. Como titular absoluto, não. Esse é o Fausto Vera. O Maicon também pode fazer essa função. Agora, não acho um absurdo o Giuliano ser testado e daqui a pouco ser utilizado. Ele que perdeu muito espaço e deve encerrar o seu contrato no final do ano e não deve permanecer. Mas daqui a pouco, nesse segundo semestre, diante da dificuldade... Fiel, notícia quentinha de última hora. O volante aí, o Gustavo Coelhar, um dos sonhos aí da diretoria do Corinthians, está bem próximo de fechar contrato com o Timão. Isso porque o Al-Hilal, o atual clube do atleta, abaixou aí a negociação para 15 milhões de reais, com um salário de 1 milhão de reais mensal. O clube do Gustavo Coelhar pedia 31 milhões de reais e, enfim, baixou o pedido aí para 15 milhões. E agora aguarda somente a abertura da janela de transferências, entrarem em consenso aí com a diretoria do Timão. Então, Gustavo Coelhar, um dos sonhos da torcida e da diretoria do Corinthians, está bem perto aí de fechar o contrato com o Corinthians.